de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, meu amigo aqui de São Paulo, e que a federal também ali não tem muito o que fazer. Agora, o que me deixou um pouco assim preocupado do aspecto jurídico de todas as colocações é que na fala do presidente, logo mais às 17 horas, ele acabou por confirmar algum ponto de que havia o Moro feito a acusação, quando ele disse que queria uma pessoa que ele pudesse ligar e queria uma pessoa que pudesse dar a ele os relatórios da atividade da Polícia Federal para melhor decidir. Olha, não compete ao presidente da República ter acesso ao conteúdo de investigações, Polícia Federal. A Polícia Federal, ela se reporta ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, nunca ao presidente da República. Embora hierarquicamente ele seja o chefe que nomeia e que exonera, mas ela tem que se reportar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que é aquilo que está lá no artigo 38, inciso 8º, que muitos estão dizendo que ali daria, da lei da Polícia Federal, está dizendo que ali daria direito ao presidente. Não, aqueles órgãos externos que diz a lei ali são o Poder Judiciário e o Ministério Público, que tem capacidade legal, tem dever legal de pedir, e a polícia o dever de fornecer as informações e ou de executar as diligências e investigações solicitadas por um ou por outro, ou de ofício, dependendo da situação. Essa é o primeiro caso de sexta-feira. Perfeito. Mas aí, então, nesse aspecto aí, até conversei hoje sobre isso com os 3 ou 4 amigos aí que me ligaram. Não me preocupa tanto em relação à cassação esse episódio de sexta-feira. No entanto, o que me preocupa e que tem potencialidade, sim, para uma cassação, são as manifestações antidemocráticas de pedido de intervenção militar. Ali, sim, a Constituição é taxativa e a Lei de Segurança Nacional também. Então, uma vez que houve aquela manifestação que é vedada pela Constituição, não há que se confundir o direito de liberdade de expressão, e eu posso falar muito bem disso, porque eu lutei por isso, fui preso 5 vezes, defendendo liberdade de expressão durante a ditadura. Apanhei que só cachorro sem dono. Eu aprendi rapidamente, aprendi a cozinhar em São Paulo, aos 15 anos, eu cheguei sozinho em São Paulo, com receitas obtidas nas páginas do jornal da tarde. O Estadão publicava Camões, mas eu não tinha competência intelectual àquela altura para ler Camões. Então, eu lia ali as receitas de como fazer um bolo, fazer um feijão, etc. e tal. Então, aquelas manifestações em Brasília, que não foi a primeira que o presidente compareceu, ali foi um erro fatal. Ali tem, sim, potencialidade. E quando ele, em cima de um carro, e eu fiz essa leitura, porque na política você tem que ler um tabuleiro invisível. Na política, nem sempre o que está sendo dito, o que está sendo feito, é aquele que estão diante dos nossos olhos. Há um tabuleiro invisível. Quando ele esteve em cima daquele carro e estendeu o braço e disse: eu estou aqui porque eu confio em vocês. Ele não estava falando aqueles inocentes que estavam fantasiados ali diante dele. Ele estava falando ao comando do exército que estava atrás da parede, atrás do muro. E tenho certeza que ele sofreu naquela noite uma forte reprimenda de todos eles, que são patriotas, devem ter dito a ele o mesmo que disseram a Dilma, o CF, quando estava no início do seu processo de impeachment, que ela procurou os comandantes militares dizendo: olha, eu preciso do apoio de vocês para fechar o Congresso. Eles foram taxativos com ela. Se a senhora repetir isso, sairá daqui presa. Então, assim, esse episódio eu considero extremamente preocupante do ponto de vista institucional.
Perfeito. Só para quem está chegando agora, então, nós iniciamos aqui a nossa conversa. Vou apresentar o Dr. Clóvis, que representa a Comissão de Fiscalização das Eleições, aqui da OAB de Santo Amaro, o Dr. Cláudio Gammeson, que é o coordenador da Comissão de Direito Eleitoral aqui da Subseção de Santo Amaro. Então, nós trouxemos hoje aqui para os colegas que estão chegando, que estão entrando, uma discussão sobre os aspectos que envolvem aí os últimos fatos recentes com relação aos atos do presidente da República, seja através das denúncias do ex-ministro e seja também aqueles outros atos em que houve o apoio a movimentos ligados à questão da ditadura. Então, o Dr. Clóvis fez aí uma brilhante colocação, já aqui no início, com os colegas. Eu passo aqui para o Cláudio fazer também as suas considerações iniciais, Cláudio, a respeito do que o Dr. Clóvis falou. Então, eu passo para você a palavra, para você falar algumas considerações, e aí a gente vai fazendo esse bate-bola. Quem tiver alguma pergunta, alguma questão técnica para que os nossos colegas respondam, pode mandar no chat, e aí eu vou fazendo o direcionamento da pergunta. E depois, feito essas considerações, nós falaremos um pouquinho também das questões das eleições municipais que se avizinham, e nós temos a pandemia, que nos traz uma série de incertezas e uma série de inseguranças. Então, eu vou ouvi-los também com relação às perspectivas para essas eleições municipais. Então, Cláudio, está com você aí a palavra. Boa noite, Fante, boa noite aos demais colegas aí, né? Inicialmente, obrigado pelo convite, Fante, de a gente poder estar colocando aí, discutindo um pouquinho aí desse assunto aí recentíssimo aí que está tão em voga, né? Os desdobramentos sobre um possível impeachment, né? Um pedido de impeachment do presidente. Tem essas duas situações, né? Em primeiro lugar, dizer que eu concordo em número, gênero e grau com a colocação do colega do Dr. Clóvis, né? Vou me restringir só a fazer uma pequena abordagem que eu acho que os colegas também já têm, não é nada de novo, né? O que se teve concretamente? Concretamente, né? Em princípio e supostamente, né? Porque é uma afirmação do ministro que pediu demissão. A troca de uma mensagem dele com uma ponderação sobre a necessidade da troca de um dirigente da Polícia Federal. Muito bom. No mesmo segmento do Dr. Clóvis, o presidente da República não pode se miscuir numa investigação criminal, uma investigação policial sobre a condução da Polícia Federal, para ele intervir ou exercer qualquer tipo de influência. Em princípio, nós temos aí, se houver algum desdobramento a mais ou algum elemento que reforce esses indícios, nós temos aí possivelmente a conduta, salvo o melhor juízo aí, os penalistas aí que podem aí falar melhor, a advocacia administrativa, né? Artigo 320 alguma coisa ali no Código Penal, né? Até porque é um tipo próprio de funcionário público, presidente da República, um agente político, ele estaria vinculado a essa situação. Muito bem, ele tem aí o quê? Tem o cometimento de um crime comum, vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal, mas aí sim é o elo de ligação para que ele caia dentro da responsabilização enquadramento dos crimes de responsabilidade, que são tratados lá na Lei 1079, lá. E aí tem todas, nas suas disposições lá, tem os crimes contra a União, tá? E aí vai provavelmente, os penalistas que me corrijam aí, vai desembocar na questão lá da probidade administrativa, o decoro, a honra. Por quê? Obviamente, aí, se tudo levar a ser deslindado das questões, envolve aí uma possível influência com relação a uma investigação aí que corre em desfavor de seus filhos, né?
Então, na verdade, aí o que vai gerar essa situação é justamente aí ele fazer essa intervenção, né? O desdobramento da advocacia administrativa com relação aos crimes de responsabilidade do presidente, que está capitulado lá nos crimes de improbidade, lá falam justamente sobre isso, a conduta, a probidade. Então, vai desbordar por esse lado. Mas, como um processo de impeachment, né, é um processo político que envolve aí a participação, inicialmente, uma análise de requisitos de admissibilidade pela Câmara dos Deputados, de julgamento pelo Senado Federal, enfim, toda aquela questão, vai depender de uma mobilização nacional em relação a isso, as manifestações com relação a isso. Ainda está cedo para se dizer se isso ainda vai dar continuidade? Pode ser. Vamos aguardar os próximos capítulos, né? Porque, em princípio, tem um elemento de advocacia administrativa. Se parar por aí, a meu ver, já estaria configurado, né? A meu ver, já estaria configurado. Agora, se houver o acréscimo de mais provas aí, eu acho que aí nós estamos aí diante de um quadro que a gente pode prever, no mínimo, a continuidade dessa conversa, Fanti. Doutor Clóvis, eu queria fazer uma pergunta que a Maria Ângela colocou para nós aqui. Se nessa situação o presidente pode ser julgado por crime comum no curso do seu mandato, hipoteticamente, caso tivesse configurado a materialidade de um possível crime? Poderia sim, mas nesse caso, a renúncia do ministro Moro foi para evitar que o crime acontecesse. Então, assim, havia, pelo que foi dito, a intenção de cometer tal crime, mas esse não se configurou, porque o Moro resistiu e não deixou que houvesse a interferência, tá certo? Então, isso está de forma clara. Agora, se tivesse efetivado o ato, aí sim ele responderia por crime comum cometido no exercício do mandato. Agora, ele, na sua fala em defesa das acusações, ele, teoricamente, confessou outros, que ele mandou investigar a questão do Adélio, que envolve ele mesmo, e ele também mandou investigar a questão da Marielle, as duas coisas que ele não poderia fazer. Tá certo? Ele não tem que se imiscuir nesse tipo de situação. Isso não é própria de um presidente da República. Agora, se a questão no Congresso, aí seria bastante complicado. Mas eu já vivi alguns dias a mais que a maioria de vocês e tive a felicidade ou infelicidade de participar de todos os movimentos dos últimos 40 anos em nosso país. Campanha das diretas já, fui ativo naquilo, participei de 2 impeachments, né? E foram lá o movimento dos caras pintadas, que tiramos o Collor, e agora do impeachment da Dilma. E posso afirmar que não há a menor possibilidade de impeachment no Congresso sem povo nas ruas. O impeachment tem um pressuposto, o povo precisa estar de acordo, precisa se movimentar. E isso, em princípio, não vai existir. Em que pese lá uns pedidos, um pedido que está lá na Câmara, feito por 2 advogados, que até foram ao Supremo pedido uma liminar, aquele é o que há uma preocupação, que fala daquela questão lá das manifestações. E eu li os pedidos, eles estão centrados, estão muito bem embasados. E eu sou especialista em comissão parlamentar de inquérito, CPI. Conduzi aqui em São Paulo, na Câmara Municipal, grandes CPIs, uma que cassou 6 vereadores e que cassou um deputado estadual. O relatório foi sob minha responsabilidade. Ali inventei o relatório parcial de CPI, que depois virou moda. E aquela outra CPI das obras públicas, que também levou a condenação do Maluf quase 25 anos depois, também foi da minha lavra na Câmara Municipal. Então, assim,
que a gente utiliza aí, doutores, nesse caso? A gente usa aquilo que o chamado iter criminis, ou seja, o itinerário do crime, consiste em traçar uma linha imaginária onde você coloca os fatos, os personagens daquele momento. E fica claro, você vê onde é que está a culpa. Então, assim, nesse caso aí, se for para a Câmara, se houvesse a movimentação popular, ele teria imensos problemas. Agora, essa outra questão da participação em movimentos antidemocráticos, aqueles que atentam contra o Estado Democrático de Direito, esse é um julgamento pelo Supremo. E ali ele pode realmente se entortar todo. É isso. E, Cláudio, surgiu também uma pergunta aqui com relação ao Ramagem, né? Se eventualmente ele for nomeado, deixa eu só abrir aqui o chat para fazer ipsis literis o que o colega perguntou, ele pode ser impugnado, o nome do Alexandre Ramagem, diante da foto que saiu agora, que ele parece que foi padrinho de casamento, ou participou de festa de Réveillon, e diante dos depoimentos do Moro, esse nome poderia ser impugnado, caso venha a ser, de fato, confirmado? Olha, Fante, conforme disse, já pronunciou o colega, é de competência privativa dele fazer a nomeação e a exoneração. Qual que é o argumento, vamos dizer, que estaria implícito e que macularia, vamos dizer, essa ligação? Porque o que acontece? Tem a questão da mensagem, da troca, sugerindo a troca da direção da Polícia Federal. Se é competência dele fazer a nomeação ou exoneração, certo? E sob o ponto de vista de que a súmula vinculante, se não me engano, é número 23 ou 32, eu só agora não sei, do Supremo Tribunal Federal, a respeito do nepotismo, que aí envolveria favorecimento, não estou entrando no campo da advocacia administrativa, porque aí, para mim, ali estaria configurado, mas simplesmente analisando a questão superficialmente e limitada do ponto de vista objetivo, ele pode nomear quem ele quiser, Fante. A súmula vinculante, ela tem eficácia tanto no âmbito do Poder Judiciário quanto na administração pública. E ela limita de forma objetiva a relação de parentesco, que vai até o 3º grau. Né? Pai, irmão, sobrinho, não é isso? Até o 3º grau. Ele é amigo. Tudo bem. Se enquadra dentro do princípio da legalidade para dizer que é um nepotismo, que ele não teria essa condição de nomear, não acredito. Sob o ponto de vista formal, se analisar formalmente, ele pode nomear e não está vedada pela súmula 23 ou 32, agora não me lembro o número. Então, com relação a isso, a nomeação é perfeitamente lícita, entendeu? Ele dá essa continuidade. O desdobramento disso, obviamente, é que ele está nomeando alguém, né, que está no seio do relacionamento familiar dele, né? E aí o que acontece? É o elo que ainda está faltando, se tem mais algum elemento para dizer que vai direcionar nas investigações que pesam contra o filho, né? Aí sim, aí nesse sentido, mas assim, juridicamente, analisando a questão do ponto de vista formal, não há impedimento de ele fazer a nomeação do Ramagem, entendeu? Essa questão do nepotismo, inclusive, ela é de fato flexibilizada até pelo Supremo Tribunal Federal em diversas situações, mas elas são pontuais. Como, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você sabe disso, eu fui secretário de Assuntos Jurídicos de Ferraz de Vasconcelos. E a legislação municipal, ela é, vamos dizer, mais ou menos uma cópia, a maioria de todos os municípios. O que acontece? Com relação à Secretaria de Assistência Social, o Supremo já pacificou que, inclusive, primeira-dama pode ser nomeada como secretária.
pode ser secretária. Por quê? Na maioria da legislação dos municípios, eles admitem que o fundo social, o fundo que é personificado, tem que ser preferencialmente presidido pela primeira-dama, se houver. Aí chega aquela questão, o cargo não é de confiança? O fato de você ter aquelas pessoas próximas a você é que vão dar essa relação de confiança. O nome iuris disso está diretamente ligado, entendeu? Então, é assim, o cara é amigo. Formalmente, sob o ponto de vista formal, ele não é parente em terceiro grau. Pode ocupar o cargo? Pode. Tá. Aí o Manuel Filho faz um comentário, devido à ramagem de ser amigo do filho do presidente, teria chance de ele não ser nomeado, acho que você acabou respondendo, né? E voltando um pouquinho, doutor Clóvis, você falou com relação à participação lá na manifestação em frente ao QG, tem um colega perguntando, que é o Gustavo Henrique Hernandes Araújo, se isso configura crime de responsabilidade do presidente. Configura um crime muito mais grave que isso, o atentado contra o Estado Democrático de Direito, punido com 15 anos de prisão, sem exceção na lei dos crimes que nós temos previsto no Brasil. Esse é o mais grave, o atentado contra o Estado Democrático de Direito. E aquela manifestação pedia intervenção militar, fechamento do Congresso e do Supremo. Ali o que ficou patenteado, que um dos poderes queria fechar outros dois, ou seja, instalar a ditadura, que é o rompimento da ordem democrática. Ali, por isso que eu disse no início, de tudo que está andando, esse é o problema grave, esse é complicado. Então, esse seria o que hoje apresenta mais riscos, então, para a continuidade do exercício do cargo. E para aquele, se o termo correto, também um processo de impeachment, ou é um outro procedimento diverso do que seria o caso do que está se falando do Moro a respeito? Cara, ela tem duas vertentes. Tanto pode caminhar por um processo de impedimento no Congresso, que é uma votação política, e como disse anteriormente, eu acompanhei 2 impeachments no Brasil, e não há impeachment sem o povo nas ruas pressionando. E parece-me que isso não vai haver. Mas ele também poderá ser julgado no Supremo por esse crime, tá certo? E perder, de qualquer forma, o mandato. Então, nesse caso, não haveria interferência, por exemplo, dessa decisão do Supremo no Poder Executivo, por exemplo? Não teríamos aí um conflito de competência se o Supremo julgar que o presidente perde o mandato em razão desse crime contra a ordem democrática? Não. Inicialmente, os crimes do presidente, os crimes em que envolvem a administração, são julgados pelo Congresso Nacional. Mas aí nós não estamos falando de um crime que envolve a administração. Aí é uma outra modalidade de crime comum, tá certo? Que é exatamente o atentado contra as instituições democráticas, contra o Estado Democrático de Direito. Esse será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Pode o Congresso entender e avocar e abrir também aí um processo de impedimento, como, aliás, já existe o pedido lá de 2 advogados. Um deles foi assessor, inclusive, por vários anos, no Supremo, da ministra Rosa Weber, tá certo? Então, está muito bem embasado o pedido dele. Se aquilo colar, a casa cai. A Natália está fazendo só aqui a observação, né, nepotismo, súmula vinculante número 13 do STF. 13. 13. Sem nenhum... Não, eu sabia que tinha um 3. Você não quis falar o número 13, né? O número 13. Estou de olho em você, viu, Cláudio? Mas lá pode até terceiro grau, né? Pai, filho, tio, sobrinho, tem até sobrinho. Ele pode, ramagem pode ser nomeado. Particularmente o que eles estão, na verdade, demorando para nomeá-lo
é porque, obviamente, haverá um desgaste se nomear ele. Então, talvez eles estejam, na verdade, vendo um nome mais próximo. O que, na verdade, as pessoas não conseguem entender, e quem está mais ligado na política, em razão até da minha profissão, do meu cargo, né, a gente está mais próximo, é que eles não conseguem entender que, justamente, o cenário político, os parlamentos, eles são justamente o palco de choque de conflito de interesses. São representantes populares, mas que são representados pelos seus segmentos, que têm interesses antagônicos. Qual é a questão de você nomear alguém próximo a você dentro de um ministério? A ilação que sempre se faz pelos tempos que a gente vive é que justamente esse agente público tende o quê? A fazer uma maracutaia, a roubar, a entrar dentro do processo licitatório, que é por onde vai entrar esse dinheiro, e fazer. Mas a essência do parlamento para indicar seus pares para o Poder Executivo, em princípio, é que ele faça uma política no exercício da função dele em consonância com a diretriz partidária. Isso é no mundo inteiro. E assim, nos Estados Unidos, quem tem lá assistiu House of Cards sabe disso, o lobby lá é institucionado, sem problema algum. Os parlamentares agem, na verdade, em situações no presidencialismo de coalizão, que é chamado presidencialismo de coalizão, para fazer justamente a troca do quê? De interesses para nomear essas pessoas, em princípio, que deveria ser certo, para fazer a condução dos seus ideais. Então, ele assume o ministério para seguir uma política pública de diretriz do partido. Agora, obviamente que a gente sabe, né? Dentro dessa política aí que está ocorrendo, a chamada velha política, que não tem nada de velha, né? É só uma continuidade, essas nomeações, elas sabem que elas têm um interesse aí monetário, pela toda a sistemática eleitoral que envolve tudo isso. Mas, Fante, essa é a questão. O executivo é nomeado justamente com relação a interesses. O que desdobra disso é a ilegalidade na prática do cometimento do ilícito dentro da atividade executiva, mas não de indicar pessoas próximas e que pensem como você. Obviamente que importa, e é bom que, como ele vai ocupar um ministério, ele tem um viés mais técnico, né? É sempre desejável, né? O LIMP lá da administração pública, né, da eficiência lá, exige que você tenha esse conhecimento, que muitas vezes a própria legislação nem exige, né? É só essa ponderação que eu queria fazer. Acho que o Clóvis ia fazer uma colocação, Clóvis. Então, o nosso problema no Brasil, e eu apontei isso aí de forma rasgada no livro Excelências Bandidas, é que nós temos cargos demais de confiança. O Executivo Federal tem 22 mil cargos de confiança. Nossa. O próprio nome diz cargo de confiança, ou seja, a pessoa de confiança do presidente. Aí nós temos 120 mil disso nos 27 estados, 26 mais o Distrito Federal, e 500 mil nos 5.570 municípios. Então é gente demais, estamos falando aí de quase 700 mil pessoas em cargos de confiança. Só nos poderes executivos. Então, precisamos resolver, isso. Agora, como o doutor Alexandre muito bem explanou, ele pode nomear quem ele quiser, desde que não esteja naquela relação de parentesco ali, muito curta, estipulada pela lei. Agora, eu tenho acompanhado aqui agora há pouco os desdobramentos disso, o próprio doutor Alexandre Ramage, ele relutou em aceitar o cargo, e parece-me que o Bolsonaro já desistiu da nomeação deste e está procurando alguém com um perfil mais técnico-jurídico para o cargo de ministro. Porque ali no cargo de ministro, não basta ser um bom delegado federal, ali precisa ser um advogado experiente. Ali a bucha é maior, ali, o problema não é brinquedo, não. Ali você tem que tomar decisões o tempo todo, e decisões que envolvem, às vezes, não só o nosso país, mas outras nações. Então, ali precisa haver um conhecimento jurídico mais abrangente para assumir aquilo. Aquilo ali não é cargo miúdo. Ali, com todo o respeito ao delegado da Polícia Federal, é um excelente policial, mas polícia. Ministro da Justiça já é uma outra situação.
Tá, a doutora Elizabeth faz uma pergunta aqui. Primeiro, desculpa, a Rose está usando o celular da filha dela, então por isso que eu chamei ela de Natália, na verdade é a Rose, leia-se Rose. Feita aí a correção, Rose. A Elizabeth faz a pergunta: doutores, boa noite. Em caso de evidência de envolvimento nas fake news por parte dos filhos e logo impacto na eleição de presidente, como haveria a condenação penal de um crime ainda não tipificado? Pode falar, doutor Clóvis, e depois doutor Cláudio. Então, aí é o seguinte, fake news hoje é um crime. Vai ter que se enquadrar isso em algum artigo do Código Penal. Você sempre acha lá um artigo genérico que você consegue colocar. Inclusive, a CPMI das fake news, junto com o seu relatório, que vai ser produzido nos próximos meses, ela vai propor um projeto de lei que regulamente isso de forma mais clara, que tipifique o crime de fake news. Esse é um crime terrível para o país. Normalmente são pessoas que se utilizam desse instrumento para denigrir imagem de pessoas, destruir carreiras e reputações anonimamente. Então, isso é a coisa mais odiosa que pode ter no mundo, tá certo? E outros ainda o fazem para matar pessoas. Por exemplo, você dá uma receita de um remédio para uma pandemia. Olha, o doutor aqui, fulano de tal, falou que você pode tomar isso. Tem muitos inocentes que tomam e morrem, e prejudicam demais a sua saúde. Então, o fake news ele não é um prejuízo só na política, ele é um prejuízo a toda a sociedade. E não falta artigos genéricos no Código Penal que você pode utilizar para qualificar isso. É claro, em se tratando do estirpe das pessoas em discussão, você vai ter aí os melhores juristas do Brasil defendendo, dizendo que isso não é crime, porque não está devidamente tipificado no Código Penal. Mas essa também é uma outra questão difícil, até porque a principal acusadora disso, a principal testemunha disso e vítima é a deputada Joyce Hasselmann, tá certo? Que está denunciando uma estrutura da qual ela participou até ontem. Então, isso é difícil. Isso é o que eu sempre chamei ao longo da vida de um determinado grupo engolir uma granada sem pino. Vamos fazer só mais uma perguntinha, até pelo horário, para a gente falar do segundo tema, que o doutor tem outro compromisso. Aqui eu vou perguntar, deixa eu ver, na opinião do doutor, acredita para o Cláudio, né? Cláudio, você falou de lobista, o Marcelo Kowalski está perguntando se você acha que regulamentar essa profissão no Brasil, se é que a gente pode chamar de profissão, traria um pouco mais de transparência nos poderes. O que você acha sobre o tema? Eu acredito que sim. Até porque essa já é uma situação tão explícita e a causa subjacente dela, ela não é ilícita. Ou seja, existe uma bancada que é a bancada ruralista. Eles têm determinados interesses lá dentro, obviamente, para beneficiar um segmento eleitoral deles. A população rural, empresários rurais, tal. Isso, inclusive, regulamentando ela, iria evitar, né, você fazendo uma normatização que implicasse em sanções bem pesadas, de evitar o chamado tráfico de influência. Como eu ponderei no início, né? O parlamento é o palco de entrechoques de interesses, nada mais natural do que isso, né? Agora, obviamente, o interesse do parlamentar, que representa um segmento da sociedade, e isso é no mundo inteiro, é o quê? Atuar de uma forma que prevaleça esse interesse. Esses interesses, obviamente, esse lobista ele é o interlocutor. Eu acho que é positivo. Desde que a normatização ela viesse a excluir esse viés da atuação do lobista que infringisse a lei, né? A gente sabe. Perfeito. Então, doutor Clóvis, passando aí quer fazer algum comentário sobre isso, doutor Clóvis?
Então, o doutor Cláudio foi muito bem na sua explanação pelo seguinte, num país onde você tem representado no Congresso cerca de 31 partidos políticos, sem atividade de lobby, é impossível se aprovar alguma coisa. E no Brasil existem muitas leis, mas também existem muitas lacunas que precisam ser reguladas. Então, assim, eu acho. Perdão, tem que desbloquear o microfone. Caiu a aí. Eu estava dizendo o seguinte, num país onde você tem cerca de 31 partidos políticos atuando no Congresso e que existem várias lacunas a serem regulamentadas ainda no país, com leis ordinárias para regulamentar, inclusive assuntos constitucionais de 88, que ainda não estão regulamentados até hoje. Então, é necessário que seja regulada a questão do lobista no Brasil. Ele existe desde que o Brasil é Brasil, tá certo? E existe em vários países do mundo de forma legal. Então, aqui, como já está funcionando há muito tempo, é melhor regular porque você tem um controle, você tem uma espécie de um cadastro, o cidadão terá que ter uma carteira de lobista e você saberá com clareza quem está trabalhando em benefício de qual segmento social. Perfeito. Então, para a gente seguir aqui com o segundo item, depois quem tiver alguma pergunta, pode mandar no e-mail que o Ricardo deixou aqui, inclusive ele faz uma observação, peço a gentileza aos que não fizeram a inscrição, que quiser depois passar para efeitos de certificado, tem o e-mail santo.amaro@oabsp.org.br ou no WhatsApp da Mariana, 9833443322, então quem quiser depois, além de fazer a sua inscrição para receber o certificado, mandar alguma pergunta para o Cláudio, para o Clóvis, pode passar que a gente encaminha também. E caso vocês queiram deixar no chat também o contato de vocês, aí fica à disposição. Então, doutor Clóvis, passando ao segundo... Fante, oi, diga. Só para complementar a pergunta da Rose Cabral, ela fez uma questão relacionada com fake news, né? Qual que seria o desdobramento disso, vamos dizer, com relação ao presidente da República, tá? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, até porque sobre o prisma da especialidade, tá? Na verdade, o fato de ele ter utilizado fake news, e me parece que isso já parece uma discussão no Tribunal Regional Eleitoral, que já foi pacificada, mas independentemente dessa questão, analisando ela de forma abstrata, o que aconteceu? Com relação a essas fake news, em pré-campanha ou pós-campanha, prazo da ação de impugnação de registro à candidatura já foi. Recurso contra diplomação também já foi. O que teria na área eleitoral, tendo como substrato argumentativo para fazer, vamos dizer, a impugnação dele, e gerar o impeachment dele, seria a ação de investigação judicial eleitoral, a AIGE. Aí, o que nós teríamos aí que classificar? Se a utilização, em que ponto que a utilização dessas fake news contribuíram para viciar o processo eleitoral. Se foi o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, aí você pode... mas eu posso colocar a AIGE? Pode. Ainda pode, entendeu? Mas eu acho que a questão, inclusive, com relação a fake news, na eleição presidencial, já foi pacificada com relação a isso daí, tá? Porque, na verdade, essa conduta dele estaria atraída pela especialidade dentro das condutas vedadas, chamadas condutas vedadas, 41A da legislação da lei das eleições lá. Entendeu? Só para... Claro, ficou perfeita a colocação. Doutor Clóvis, e com relação agora às nossas eleições que se avizinham, quer falar mais alguma coisa? Vamos lá, o debate é bom. Deixa eu voltar a essa questão da fake news. O enfoque dessa CPMI, da fake news, não é a eleição do Jair Bolsonaro. O foco dela é um chamado gabinete do ódio, que diz que foi criado dentro do gabinete do presidente da República, comandado pelo seu filho mais novo,
que é vereador do Rio de Janeiro, mas só fica em Brasília. Então, essa CPI quer atingir esse gabinete do ódio, e o objetivo principal dela é o mandato do deputado federal por São Paulo, outro filho do presidente, que me falha aqui a memória agora do nome. O que foi eleito? O 02, com 2 milhões de votos. Exato. Flávio. Isso. Essa CPI mira a cassação do mandato dele, que já ficou, segundo a relatora, numa entrevista que eu vi ontem, aliás, provado que o IP que criou aquela conta do fake partiu do celular dele, tá certo? O outro IP é de um computador do gabinete dele. Então, assim, a coisa está bifurcando para a família ali, mas isso não atingirá o presidente, salvo se o Palácio do Planalto financiou com dinheiro público isso, aí explode de novo. Teremos muitas cenas aí com relação a... Muitas emoções. Muitas emoções. Agora, com relação às eleições municipais, essa questão da pandemia, como é que vocês estão vendo o horizonte que se aproxima e, ao mesmo tempo, parece que vai ficar mais distante, agora em outubro? Olha, senhores e senhoras, eu vi ontem uma pesquisa que foi encomendada pelo governo federal, ainda na gestão do ministro Luiz Henrique Mandetta, para a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O que foi esse trabalho? Fazer uma testagem científica para quantificar o grau de infecção no país por amostragem. Você tem o Rio Grande do Sul todo que eles fizeram e aquilo você projeta para o Brasil. Então, o resultado disso, que foi mostrado ontem, eu acompanhei a entrevista que mostrou os dados, é altamente preocupante. Eles demonstram que nós temos, no mínimo, 10 vezes mais infectados do que aparecem nos dados oficiais do Ministério da Saúde. Isso cientificamente provado, testando aqui e ali, né, e mostra. Naquela semana, por exemplo, que concluíram o trabalho, foi uma semana ainda de março, né, que tínhamos 2.000 mortes, então 2.000 mortes e um número X de contaminados, então a projeção ali é que nós teríamos, naquele momento, 10 vezes mais o número de contaminados. Ou seja, naquele momento, nós teríamos, então, cerca de um pouco mais de 500 mil de pessoas contaminadas no Brasil. Então, diante de um cenário desse, eu vejo que as eleições municipais de 3 de outubro vão ficando cada vez mais distante a possibilidade de sua realização, porque nós estamos falando de um inimigo invisível, sem rosto, que você não pode matá-lo com um tiro, atropelá-lo com o carro, um míssil, não tem o que fazer. Então, a única coisa a fazer, até então, é o distanciamento social, a menos que surja uma vacina, que não vejo isso no horizonte tão próximo, infelizmente, para que a gente pudesse se proteger e ter uma eleição tranquila. Não acredito que o TSE vá convocar, vai seguir em frente com o projeto de eleição, colocando em risco milhares de pessoas. Porque a eleição pressupõe um ombro a ombro, você tem que conversar com as pessoas, tem que dialogar, você tem que fazer reuniões, né? Você tem que fazer comício, você tem que conversar para adquirir voto. Como é que você vai conversar com alguém numa situação dessa? Você vai reunir aonde? De que jeito? Virtual? Não dá para fazer uma campanha toda como nós estamos fazendo aqui. Até porque a maior parte das pessoas não tem essa conexão, às vezes tem um computador, mas não tem a expertise do negócio, tá certo? Para acessar. Então, vai ficar campanhas man-baby. Então, eu imagino, né, e é uma coisa que a gente precisa acompanhar com mais um pouco de tempo, aí, mais um mês, né? Eu imagino que essas eleições vão ser adiadas. Por quanto tempo, não sei, mas deve ser. No entanto, nós precisamos continuar com todo o nosso projeto de fiscalização. Eu já tinha feito um planejamento, né,
era para ter feito uma reunião com a comissão na semana lá que começou o distanciamento social, para que a gente fizesse as visitas necessárias ao Ministério Público Eleitoral e traçasse já uma linha de atuação. Eu tenho uma denúncia que eu recebi de uma colega aí da OAB, mas naquele caso não se pode fazer nada, que são atos preparatórios. Trata-se de uma pessoa que está fazendo uma campanha antecipada, mas ele só poderá ser inquirido ou denunciado caso ele venha realmente a se tornar candidato. Então, está armazenado, está aqui no Winchester, tá certo? Eu já fiz impugnação de alguns prefeitos, já cassei alguns na justiça, tá certo? Não é um trabalho que você faz com prazer, né? Porque, afinal de contas, é o voto popular ali, mas tinha crime naquilo, então não tem jeito, né? Então, você tem que fazer. E é o trabalho que nós vamos fazer agora, não de caçar, mas de sim levar ao conhecimento do Ministério Público abusos que venham ser cometidos aí na nossa região. Perfeito. E nesse caso, Cláudio, como é que funcionaria esse adiamento? Tem que ser através de uma legislação própria? Já existe algo que regule isso? Como é que funciona na prática, se for necessário adiar as eleições? Fante, todo o processo eleitoral, ele, na verdade, ele está condicionado a uma disposição constitucional que é do princípio da anterioridade anual. Ou seja, o processo eleitoral, leia-se, toda normatização que regula o pleito, ele tem que ser, para que ele tenha vigência e eficácia no mundo jurídico, tem que ser lançado ela tem que ser publicada 1 ano antes do pleito. Então, o que acontece? Dentro do processo eleitoral, diversas fases dela, como, na verdade, a fixação de domicílio eleitoral, que nós já tivemos, esses prazos já passaram. Como é que você vai ter que fazer isso? Como é que isso vai ter que ser recepcionado num estado assim de calamidade nacional? Eu entendo que o Congresso vai ter, na verdade, que fazer uma emenda constitucional aí às pressas. Não sei se o doutor comunga do meu entendimento. Vai ter que ser articulado aí uma articulação de todo o Congresso Nacional para fazer essa regulamentação a toque de caixa somente a título de emenda constitucional, tá? Agora, esse é o cenário do ponto de vista legal. O que tem hoje, tá? Tem a Rosa Weber, presidente do TSE, já se pronunciou numa consulta feita, agora recente, no dia 13, agora, do mês passado, feita pelo senador, que é o... Oh, meu Deus do céu, que era aquele senador lá, o Vergonha lá. Como é que era? O senador Major Olímpio. O Major Olímpio, na verdade, ele foi o segundo a suscitar essa questão no TSE. Ele fez na forma de requerimento, tá? Ele não fez na forma de consulta. Porque também, até que se fosse na forma de consulta, que tem os efeitos da consulta têm efeito normativo, elas se aplicam como norma na esfera do direito eleitoral, o que acontece? A Rosa Weber, em despacho monocrático, ela se referiu a um parecer de consulta anterior dizendo que no atual quadro da Covid, ela entende que não tem motivos para que ele seja adiado. Ela entende que ainda há espaço para o cumprimento dos interstícios eleitorais e os prazos serem cumpridos. Então, é assim, né? Nós estamos descendo uma ladeira abaixo, né? Isso ela falou hoje. Se esse quadro se agravar, eu acho que vai ter uma mobilização aí do Congresso aí, e há um grande interesse, há o interesse de pessoal ficar dessa situação
permanecer, ou seja, haver a permanência de mais um mandato, que seria isso, né, o adiamento das eleições aí, e, por outro lado, há um interesse do Congresso de também ser o contrário, né, permanecer as eleições de 2020. Né? Mas, assim, o que nós temos hoje, o posicionamento do TSE com relação a isso, se a questão for levada ao TSE, para resolver essa questão do ponto de vista constitucional eleitoral, não há possibilidade em razão do princípio da anualidade. Viu, Santi? Não tem. E a maioria, a Rosa Weber, e a maioria dos ministros já se pronunciaram no sentido de que ainda há espaço para cumprir. Perfeito. Ainda há espaço para cumprir, tá? Doutor... Isso foi foi publicado isso aí dia 23. Tá? Rosa Weber. Doutor Clóvis, eu sei que o doutor tem horário, se quiser fazer as considerações finais aí com relação ao assunto, se os colegas tiverem mais alguma pergunta assim que eu encerrar com o doutor Clóvis, a gente prossegue aqui respondendo as últimas perguntas. Está com você a palavra. Eu concordo com o que disse o doutor Cláudio, até porque a data da eleição que está prevista na Constituição Federal, está dito que o primeiro turno ocorrerá em 3 de outubro, tá certo? Então, só por emenda constitucional para fazer a mudança teria que ser a toque de caixa. Agora, há alguns problemas técnicos. O ministro Luiz Roberto Barroso, que vai assumir o TSE agora, mês que vem, já falou. Ele já disse isso. Por exemplo, você não tem hoje como testar as urnas, está dentro do cronograma. Você não tem hoje como distribuir as urnas, está dentro do cronograma. Como é que você vai fazer uma eleição sem isso? Tem isso. E nós não estamos falando de um paizinho pequeno, estamos falando de um continente, que é o Brasil, não é? Onde você tem que levar urnas até para a aldeia indígena, tá certo? E num período, dentro de uma pandemia desse tamanho, e aí vem aquilo que mais nos preocupa, nós não sabemos, na real, qual o tamanho do nosso problema em termos de contaminação, porque há subnotificações em tudo, tanto do número de mortes, como do número de contaminados, porque não há testes, né? O mundo foi pego de surpresa, e aí só, rapidamente, eu disse, né, há 30 anos atrás, 30, eu completei 60, dia 20, o último agora. Há 30 anos, eu disse em uma palestra, da qual eu não era palestrante, eu era convidado, era menino perto daqueles que estavam ali. Mas eu disse que o mundo estava cometendo um imenso erro em confiar toda a produção industrial à China. E que um dia nós pagaríamos, a humanidade pagaria por isso. Não estou aqui acusando os chineses de nada. É que você não pode ter as suas questões estratégicas confiadas a um terceiro país. Cada país tem que ter a sua produção local de tudo aquilo que é estratégico para a sobrevivência do seu povo. Agora eu preciso de respirador. Passa lá, os Estados Unidos confisca, não, desceu aqui, pousou aqui, eu preciso mais que você. Eu tenho dinheiro, eu encomendo, ele manda 26 aviões buscar, paga adiantado de uma vez e meia o valor que iríamos pagar. Olha, eu acho que nós vamos ter, em termos de Brasil, sair dessa situação um pouco mais experientes, com a cabeça um pouco mais voltada para a sobrevivência de nossa população. Não dá mais para continuarmos tendo um país riquíssimo como o Brasil e com tantas dificuldades que nós temos. Olha, nós somos a 8ª economia do mundo exportando apenas produtos agrícolas. Isso é uma vergonha. Nós já éramos para ser a 3ª ou 4ª economia do mundo há 20 anos atrás, se alguém tivesse a ideia de industrializar o Brasil como se deve, desenvolver o Brasil, para que os brasileiros tenham aquela participação que lhes é devida. Veja a nossa situação hoje como advogados. Você batalha a vida inteira, você chega numa situação dessa, qual o socorro que nós temos? R$100 por mês? Um país que tem 98% de todo o nióbio do mundo, tá certo? E que é levado, porque só nós vendemos,
Nós não, uma empresa e vende, né, em nosso nome. O Canadá, que tem os outros 1,5%, ele não vende, utiliza para a indústria dele. E não sei se os senhores conhecem isso. Para você fazer o aço hoje, para cada uma tonelada de aço, você precisa colocar 34 quilos de carbono. E se você vai para o nióbio, são algumas gramas, 60, 70 gramas, e faz um aço para avião. Nós estamos jogando isso fora. E a população morrendo, hoje não tem médico. Nós estamos vendo aqui já hoje no Amazonas a escolha de Sofia. Os médicos têm que escolher quem que vai entubar e quem vai morrer. No Rio de Janeiro a situação já está igual. Na cidade de São Paulo nós já temos paciente batendo cabeça e morrendo dentro de carro porque não tem onde ser internado. E isso vai piorar no Brasil todo. Eu agradeço muito aos senhores, peço desculpa por ter que sair antes, que eu tenho um compromisso agora, um pouco distante. Mas se houver algumas perguntas, por gentileza, as encaminhe para o meu e-mail, que terei imenso prazer em respondê-lo. Forte abraço a todos. Muito obrigado pela disposição e vamos marcar uma próxima para a gente poder avançar um pouco mais aí e passar um pouco da crise e termos um horizonte melhor. Muito obrigado mais uma vez pela disposição. Perfeito. Muito obrigado. Então, eu vou passar aqui para o Cláudio a pergunta da Elizabeth Acioli. Se houver o adiamento das eleições, Cláudio, por exemplo, para outubro de 2021, como é que ficam os atuais cargos? Você diz para essas eleições... Sim. Proporcional prefeito e vereadores. Sim, prefeito e vereadores. Como é que fica o exercício dos cargos? Eles são prorrogados ou... se tem uma regra intermediária para ocupar essa vacância? É uma situação inusitada. Não existe nenhum precedente. Existe, na verdade, tá? Mas eles são pontuais. Agora, a extensão... na verdade, o que acontece, tá? Impugnado por qualquer questão, tá? Na vacância de cargo, existe o chamado mandado tampão. Nós já vivemos isso. As prerrogativas, direitos e obrigações desses agentes públicos continuam as mesmas dentro do mandato tampão. Com relação aos efeitos do exercício do cargo desses agentes políticos, vai ser tal qual, acredito eu, a não ser que não vejo uma razão plausível para alterar isso, né? Agora, tudo serão os mesmos dentro de um mandato tampão, né? O que ocorre? Qual que será o período que poderá ser adiada? Não é prudente colocar, né, um prazo, e aí não é questão de legalidade, é uma questão de razoabilidade, de ponderação equilibrada. Eu posso estender as eleições e isso vai dar um problema tão grande, porque vai ter que... O que acontece? Você vai quebrar o princípio da anterioridade anual. E aí vai ter que ser alterada toda a legislação eleitoral com relação a prazos para registro de candidatura, domicílio eleitoral, e aí vem uma enxurrada de outros prazos que têm que ser cumpridas. Hoje está na resolução que ela é editada a cada eleição. Não sei se os colegas sabem, o Tribunal Superior Eleitoral ele estabelece uma resolução que, via de regra, remeda um pouco as anteriores e a legislação das eleições, a 9.504, tá? E que muitas vezes já houve interpretação do TSE de que na pirâmide kelseniana ela estava na ponta, né? Rui Barbosa deu um salto triplo carpado dentro do túmulo para entender essa inversão da pirâmide kelseniana. Mas tudo bem. Essa questão é o seguinte, eu acredito que, por um princípio de razoabilidade, essa extensão ela vai ser escalonada. E vai ser o termômetro dela justamente vai ser o quê? Vai ser a informação científica de como é que está sendo a curva da contaminação e razoável. Entendimento meu, 6 meses. Podendo ser prorrogável por mais 6. É assim que a lei sempre se comporta dentro de uma situação que ela não tenha previsibilidade. Então,
Pode ser alterada? A toque de caixa fazendo emenda constitucional por mais 6 meses, prorrogável pelo mesmo período. Acho que vai ser nesse sentido. Acho. Tá, mas nesse caso, então, só para eu entender, todos os vereadores manteriam a sua atividade, não haveria nenhum tipo de... Peraí, acho que desconectou meu microfone. Não, pegou, né, o som que eu falei? Eu estou escutando. Ah, sim, ok. Hoje, graças a Deus, a conexão tá boa. Sexta-feira, até por causa das notícias do ministro, tava estranho. Quem acompanhou aqui sexta-feira viu o quanto foi sofrível, né? Nós conseguimos concluir a reunião. E, enfim, então, só para eu entender aqui a resposta que foi dada para o colega, então, seria, na verdade, tudo ainda na base da adaptação, né? Exatamente, tá? Essa emenda constitucional, ela iria mitigar o princípio da anterioridade eleitoral, que está prevista lá no artigo 15, 16, num dos incisos lá do artigo 16, se não me falha a memória, e aí o que acontece, né? Sempre de forma excepcional, ela vai colocar isso de forma excepcional, tá? E aí ela vai regular, pelo menos os prazos constitucionais, prorrogando por esse período, que vai ser ditado por informações técnicas, tá? E aí vai, obviamente, deixar para lei complementar, que é de competência de lei complementar, a regularização de normatização de normas do procedimento eleitoral, tá? Tudo que rege sobre as eleições, não partidos políticos, né? Sobre eleições. Então, assim, se deliberar por mais 6 meses, os mandatos dos vereadores e prefeitos vão ser estendidos por mais 6 meses. Mais um ano? Não acredito. Mas mais um ano. E qual que você acha que é a deadline aí para que se defina esse cenário? Quando é que você entende que seria a linha final aí para... As eleições, né? A propaganda eleitoral, agora 16 de agosto, né? Efetivamente, você pode fazer, óbvio, antes desse período, a chamada pré-campanha, que você tem as limitações para o exercício da publicidade, né? Vedação do pedido de voto, etc. Agora, Fante, isso é uma colocação muito pessoal para mim. E até porque você sabe que eu assessoro algumas pessoas ainda aí que ainda usam a velha técnica de publicidade eleitoral. As eleições hoje estão se definidas nisso aqui. Hoje a eleição se faz aqui. Então, o que acontece? Eu acredito que se a gente tiver uma condição aí minimamente da nossa curva, que, vamos dizer, que sinalize pelo menos vamos dizer, uma tendência a ela diminuir, a estabilização. O que está acontecendo na Itália? Ela chegou, agora ela nivelou e começa a dar sinais de que está descendo. Eu acho que ainda é para esse ano. Sabe por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, eu ainda não parei para analisar todos os desdobramentos que isso leva. Mas isso aí tem imagina você fazer lei orçamentária, porque você vai colocar tudo para frente. Lei orçamentária, você já não pôde, no seu mandato, você não pôde gastar no último ano eleitoral para fazer a carimbagem de dinheiro para gastar no último ano eleitoral. Como é que você vai fazer agora? Quer dizer, tem imensuráveis questões que ainda não foram respondidas, entendeu? Na vida do executivo municipal, entendeu? Mas, assim, respondendo à questão da colega, é assim, se a emenda constitucional mitigar o princípio da anterioridade anual e prorrogar os mandatos, não há problema. Você sumiu. Não, estou aqui. Não há problema nenhum, entendeu? E acho isso. Mas, assim, hoje, o que nós temos hoje, tá? É o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral de manter as eleições para este ano. Tá?
formalmente os requerimentos que foram apreciados para prorrogação delas em razão da Covid, tá? Uma delas foi feita pelo senador o Major Olímpio, no sentido de ainda esse ano existirem. Então, vamos lá, encaminhando para o final aqui. Quem tiver a pergunta do milhão, pode colocar no chat para o Cláudio responder. Enquanto isso, eu faço só aqui a leitura dos comentários. A Ângela disse que foram sábias as palavras, acredito que de ambos, né? A Rose concordou com vocês. A Priscila deu os parabéns para vocês. A Elizabeth agradeceu pelas respostas. A Ângela também parabenizou. A Elizabeth concorda também, aqui agradece. Aí a Rose fala novamente aqui do gabinete do ódio, né? Tanto que foi por intermédio das redes sociais que o presidente venceu as eleições, e graças também à facada, né? A Vani havia feito essa pergunta e disse que foi ótima a pergunta do milhão. Então, por favor, quem tiver a pergunta aqui, pode colocar um beijo para a Elisa, que está assistindo a gente aqui. Também adorei a reunião, Vani, muito boa, realmente, um assunto gostoso, instigante e, enfim, que faz com que a hora passe e a gente nem perceba, né? O Marcelo faz aqui a pergunta: o prazo de filiação partidária seria, olha, é importante essa pergunta, seria prorrogado em caso de adiamento do pleito? Sim, todos eles, porque é 6 meses antes do pleito. A fixação do domicílio eleitoral, né? Está na resolução 23, todo ano ela renova. 6 meses anteriormente à data do pleito, né? Também teria que ser prorrogado. Olha a loucura. Olha a loucura disso aí. Aí como é que faz? Tudo virtual, tudo é difícil. É difícil mesmo, entendeu? Aí teria que ser essa filiação, entendeu? Acho assim, que as pessoas estavam vindo já em março, tiveram alguns prazos a serem cumpridos. É só olhar o calendário eleitoral. O pessoal entra no TSE, lá tem as datas, uma série de datas lá com relação a atos a serem praticados na eleição, seja pelo candidato, seja pelo partido político, tá? Algumas já foram. Como é que vai fazer? Como é que você vai fazer? Vai voltar atrás? Não dá. Então, assim, no meu sentido, isso vai dar um problema, assim, que vão ficar situações, assim, insanáveis. Então, assim, vai ser um negócio atípico, particularmente, se a coisa, como na Itália, ela vier se estabilizar numa descendente, eu acho que nós vamos ter eleição. Mas é prejudicial, muita gente não vai sair na rua. Não vai sair na rua, o mundo vai ficar diferente. Hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que hoje você precisa daquele espaço do teu escritório hoje? Não. Você não vai repensar? Com certeza. O teu custo? Você não vai repensar o teu custo? Não tenha dúvida. Muita gente vai repensar o fato de ter um carro. Vai ter gente que vai repensar o carro. Mas eu vivi até agora, saí um pouquinho. Então... O mundo vai mudar. Aí você vai me perguntar, mas as eleições... vai, entendeu? Então, assim, não é só as eleições que vão mudar, o mundo vai mudar. Então, acho que a minha posição, acho que é essa. Né? Aproveitar aqui os comentários. Obrigado, Gelson, aí pelas felicitações. Concordo com a Cibele também. É um assunto que deveria ter toda semana. A Elizabeth também gostou demais da reunião. O Marcelo fala que realmente que tudo vai ser precificado de forma diferente daqui para frente, né? E aproveitar até o gancho aqui da Cibele, né? Eu vou fazer antes de encerrar aqui o jabá, né? Das nossas reuniões amanhã. Nós teremos um dia recheado aí para todos os assuntos e todos os temas. Quem quiser participar, manda aqui também no santo.amaro@obsp.org.br. Nós teremos amanhã assunto importantíssimo também, que é a coordenação de direitos humanos, falar a respeito aí de todas as mazelas, né, que as pessoas têm sofrido e
enfim, tem sido desrespeitado nesse tempo de pandemia. Vai ser às 14, depois às 17 nós temos a reunião da Comissão de Direito Tributário, também vai falar como é que ficam as questões tributárias em razão da pandemia, e às 19 horas nós teremos a reunião da Comissão de Direito e Varejo de Shopping Centers. A reunião, o tema é uma pergunta, e agora? Será que o varejo mudou? Vai muito dentro do que o Marcelo acabou de falar, né, a precificação das coisas. Então, a pergunta é muito pertinente na reunião. E agora, o varejo mudou? Será que esse mundo do varejo vai ser o mesmo depois dessa pandemia? Então, amanhã também às 19 horas. Então, queria encerrar aqui agradecendo a sua participação, agradecendo a nossa presidente Elisandra, que sempre proporciona e sempre nos dá os meios e as ferramentas para que a gente possa fazer esse tipo de encontro, sempre preocupada nesse período de pandemia com a segurança dos funcionários, a segurança dos advogados, proporcionando também nesse período esse conteúdo para que todo mundo esteja antenado. Agradecer aqui aos funcionários que têm feito um trabalho assim, excepcional de forma remota, seja nas inscrições das palestras, na divulgação, depois no suporte remoto, que quem tem participado das reuniões sabe que nós temos aí sempre em todas as reuniões os funcionários de prontidão e de plantão, para que qualquer intervenção ou qualquer suporte remoto eles possam nos proporcionar. Então, agradecer, eu acho que hoje está Mariano, o Alexandre, o Ricardo. Se eu estou esquecendo de alguém, me manda no chat que eu já falo. Então, queria te passar a palavra para as suas considerações finais antes de a gente encerrar essa reunião de hoje. Bom, em primeiro lugar, te agradecer, né, Fante, aí a deferência aí por estar me chamando aí para a gente fazer esse bate-bola aí, esse bate-papo, né, e dizer que foi muito proveitoso, né, é sempre bom a gente aí estar interação com os colegas nessa época, né, e dizer que, a meu ver, isso vai ficar mais comum do que a gente pensa, esses encontros virtuais aí, eu acho que isso veio para ficar, né, dizer que, assim, a OAB de Santo Amaro, a iniciativa de fazer essas transmissões, né, de interações entre os colegas aí, está de parabéns, doutora Elisandra, por conta disso, você, na condição de vice-presidente, Fante, que tem conduzido aí com maestria aí, tá, esse fomento de interação entre os colegas aí, esse debate, tá, o que é uma situação difícil e te exige aí você despender um tempo significativo, deixando de lado as questões profissionais aí do escritório, tá de parabéns com relação a isso daí. Dizer que foi muito proveitoso, agradecer a participação dos colegas, né, dizer que estou à disposição para responder as perguntas, me envia, eu não sei como é que você vai fazer, se as pessoas estão enviando para você, e depois você acaba me reencaminhando. Quer deixar o e-mail aqui no chat? Qual que é o e-mail? Eu escrevo aqui. adv.grameson, mas aí é enrolado, é enjoado. GRANDMAISON. Tá. Arroba gmail.com. Pode mandar direto. Aí já te poupa. Dá uma olhada se escrever certo aí no chat, ó. Isso aí. Perfeito. Isso. Então, agradecer aí o Marcelo também, o Walter fez os agradecimentos aí pela palestra, o Marcelo também deixando aqui, realmente eu achei que foi um papo gostoso, passou 1 hora e pouquinho, a gente nem sentiu, e se deixasse a gente falava a noite inteira, né, Cláudio? Fante, só para deixar uma última colocação, que aí é de ordem profissional mesmo para os colegas. Tá. Todo mundo conhece aí um parlamentar, um candidato aí e tal, que esteja envolvido aí, e aí eu acho que é uma dica interessante para quem não milita e pretende aí pelo menos se debruçar sobre a matéria, se tiver uma oportunidade processual, eu digo não perca, porque é aí que você vai começar a advogar na área eleitoral, dizer que nós temos uma novidade excelente para os nossos honorários, tá? O que acontece? A nova resolução, ela fez uma alteração com relação a honorários de advogado e contador, tá? Que são obrigatórios para acompanhamento de prestação de contas e os atos de campanha, tá? Só que os nossos honorários esse ano podem ser pagos com o fundo eleitoral, entendeu?
eles podem ser pagos com fundo eleitoral. Nas eleições passadas, não podia. Por quê? Eles teriam que ser custeados com recursos próprios do candidato. Então, esse ano não tem como ele chorar os honorários. Esse ano não tem como chorar os honorários, entendeu? Porque o que acontece? Pode ser pago normalmente, entendeu? E aí nós temos o seguinte, nós temos para orientação tabela, enfim, percentual de gasto global de campanha, horário, aí você fixa. Aí você pode fixar no tom que for mais conveniente para você, o candidato. Então, esse ano é assim, para você negociar os seus honorários, está bom, porque quem vai te pagar não é nem o candidato, quem vai te pagar é o fundo eleitoral. Perfeito. Então, agradecer a todo mundo, uma boa noite a todos, foi realmente uma honra, um prazer sempre participar aqui com vocês, ainda que de forma virtual, e não vendo a hora de poder abraçar e cumprimentar os colegas pessoalmente, tomar aquele café, comer aquele sanduichinho integral com queijinho branco, que é tradicional na sucessão. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Está encerrado aí o nosso evento. Obrigado. Agora a gente